Olá, estamos aqui para conversarmos um pouco sobre a positivação do direito animal na Paraíba. Mais precisamente falando, estamos aqui para conversarmos sobre o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, Lei número 11.140, de 8 de junho de 2018, que trouxe para o ordenamento jurídico animalista paraibano direitos fundamentais para os seres que aqui habitam. Pois bem, antes de conversarmos propriamente sobre o teor, um pouco do teor do Código, vamos falar acerca do modo pelo qual ele foi criado. Nós, enquanto NEJA, Núcleo de Justiça Animal da Paraíba, e também enquanto movimento animalista paraibano, conseguimos fazer 9 reuniões públicas aqui na Paraíba, das quais 2 foram na Assembleia Legislativa, uma na Câmara Municipal de Campina Grande e 6 no Espaço Cultural José Lins do Rego. Estavam presentes a essas reuniões professores e pesquisadores da área do direito animal, da área da biologia, da área da veterinária, o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Também estiveram presentes nessas reuniões legisladores, Polícia Ambiental, Centro de Controle de Zoonoses, protetores e protetoras independentes, também entidades de proteção animal, enfim, todas aquelas pessoas que, de uma ou de outra forma, trabalhavam com os animais e, nessas reuniões, demonstraram as dificuldades que elas tinham. Então, depois dessas 9 reuniões, nós, de posse de toda essa fala, de todas essas dificuldades, compusemos o código, ou melhor, a minuta de Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. Também, para que essa minuta de projeto de lei de código estivesse pronta, nós pesquisamos na legislação nacional o que já havia, tanto em nível municipal quanto em nível estadual e também internacionalmente falando, e aí trouxemos para essa minuta e preparamos o teor do que é o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba hoje. Claro, de posse desse texto pronto, entregamos ao deputado Hervásio Bezerra, que é o autor legislativo dessa Lei 11.140 de 2018, que é exatamente sobre ela que conversamos um pouco a partir de agora. E o nosso artigo 1º, o artigo inaugural do Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, já destina aquelas regras ao instituir o Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba, já destina as regras para todos os animais vertebrados e invertebrados. Claro que, como se trata de uma lei estadual, deve observância às leis federais já existentes, como, por exemplo, muito embora o nosso Código proteja os animais vertebrados e invertebrados, mas ele também se subordina a leis federais, como, ilustrativamente falando, a Lei Arouca. Então, isso quer dizer que o nosso Código não proíbe a experimentação animal aqui na Paraíba, nem poderia fazê-lo, pelo menos de maneira genérica. Também não proíbe que os animais que haja, melhor dizendo, dedetização, já que a dedetização é uma demonstração de um cuidado sanitário que deve haver para com os animais e para com as populações humanas mesmas. Então, assim, o nosso Código não cria nenhum embaraço para que as leis federais, quer sejam leis de natureza ambiental, quer sejam leis de natureza animalista ou sanitárias, continuem a ter vigência e plena eficácia aqui no estado da Paraíba. Então, logo após esse artigo 1º, vem o artigo 2º, que é, assim, espetacular. Por quê? Porque ele traz o princípio da igualdade animal, estabelecendo que o Código vale para todas as determinações codificadas, valem para todo e qualquer animal que aqui habite, que esteja no âmbito do estado da Paraíba. Então, assim, não faz acepções, não faz nenhuma diferenciação entre animais, tanto faz ser animal silvestre como animal doméstico, e dentre esses animais domésticos, aqueles animais de companhia, como gato, como cão, enfim. Então, todos eles são tratados igualmente aqui no estado da Paraíba.
segundo o que codificado está. Pois bem, além disso, nós temos, aí sim, eu reputo o artigo apoteótico, que é o artigo 5º. Nele, artigo 5º, nós desenhamos os direitos fundamentais do Estado da Paraíba. E, para fazê-lo, nós nos amparamos em aportes científicos e em aportes constitucionais. Científicos, como assim falando? Ora, cientificamente falando, nós temos a proclamação, no dia 7 de julho de 2018, da Declaração sobre a Consciência em Animais Humanos e Não Humanos na Universidade de Cambridge. Pois bem, lá, 26 cientistas da área da neurociências testificaram, atestaram em definitivo que, de fato, todos os animais vertebrados, todos, portanto, todos os mamíferos, todas as aves e alguns invertebrados, exemplo de insetos, polvos, enfim, eles têm consciência da vida. Então, além de serem seres sencientes, que sentem dor, que sentem agonia, tristeza, que sentem alegria, eles têm consciência dessas mesmas emoções, tal como nós, seres humanos. E eles vão mais adiante. Dizem que alguns animais, algumas aves em especial, como, por exemplo, o papagaio cinzento da África, ele tem um grau de consciência da vida bem próximo do grau de consciência que nós humanos temos. Ainda, o pega-rabuda, o pássaro pega-rabuda, ele se auto-reconhece no espelho, assim como os grandes símios, assim como os elefantes, enfim. Então, é uma testificação dada pela ciência de que os animais não são coisa. Os animais, eles são seres vivos que sentem e que têm consciência desse mesmo sentir. Portanto, o nosso artigo 5º, que traz os direitos fundamentais dos animais paraibanos, tiveram como base essa declaração de Cambridge. Claro, tiveram como base também o inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 de nossa Constituição Federal, que estabelece ali uma regra proibitiva, uma regra que proíbe, em definitivo, a crueldade em face de animais. E percebamos que, naquela determinação proibitiva, não existe também diferenciação de animais. Ali, a regra vale para todo e qualquer animal. Além dessa regra proibitiva, e à luz da teoria dos princípios de Humberto Ávila, nós conseguimos extrair também um valor dado pelo legislador constituinte originário, que é o de 5 de outubro de 1988, anotado naquele ponto de nossa Constituição. E ele, ali escrevendo, nos moldes em que o fez, podemos concluir, podemos inferir que, de fato, ele entendeu que os animais, por serem seres sencientes, não poderiam ser submetidos pelos humanos à crueldade. Nesse sentido, nós podemos também extrair, além de uma regra, também um princípio, o princípio da dignidade animal. E como nós não podemos falar em dignidade sem um catálogo mínimo de direitos fundamentais endereçados aos destinatários daquela dignidade, a fim de que dignidade, valha no tempo e no espaço, então, nós aqui desenhamos, aqui no estado da Paraíba, os direitos fundamentais dos animais paraibanos que estão no artigo 5º da Lei 11.140, de 2018. Então, resumidamente falando, em relação à origem desse artigo 5º, a origem científica e a origem jurídica, nós nos embasamos tanto na Declaração sobre a Consciência em Animais Humanos e Não Humanos, proclamada na Universidade de Cambridge, no dia 7 de julho de 2012, como também naquela regra proibitiva, que também demonstra um princípio, que é o princípio da dignidade animal, estipulado pelo inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 de nossa Constituição, proibindo, vedando a crueldade em face de quaisquer animais. Então, aí sim, o artigo 5º de nosso Código traz a determinação de que todo animal tem direito ao respeito em relação à sua integridade física e
sua integridade psíquica. Os animais paraibanos também têm direito a alimentar-se, têm direito a um local onde o comportamento natural dele seja respeitado, que ele fique ao abrigo do sol e da chuva, ele tem direito a tratamento médico veterinário, dentre outros e outros direitos fundamentais. Então, assim, a partir desses direitos fundamentais, aí nós construímos as demais regras que estão nos 119 artigos que compõem o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. Assim, andando um pouco dentro do Código, passeando um pouco mais, nós nos deparamos com o parágrafo 2º do artigo 7º. Esse parágrafo 2º traz o conceito do que vem a ser maus-tratos. E qual foi a nossa intenção maior do conceito? Primeiro, o conceito foi construído a partir justamente das dificuldades demonstradas por esses atores que estiveram nessas 9 reuniões. Então, as dificuldades que eles demonstraram em atender esses animais, nós, a partir delas, dificuldades, nós extraímos traduzimos aquelas dificuldades em palavras conceituais, conceituando o que vem a ser maus-tratos. Embasamos-nos também no decreto 24645, de 34, que traz no artigo 3º o conceito do que vem a ser maus-tratos, dentre outros embasamentos. E a intenção maior de nosso código, ao conceituar o que vem a ser maus-tratos, era e é exatamente dar suporte ao artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98. Aquela lei que estabelece que abusar, que maltratar animal é crime, dentre outras proibições. Pois bem, nós, aqui na nossa lida, na nossa prática jurídico-animalista, digamos assim, nós sempre nos deparamos com a seguinte dificuldade. Diante da cena criminosa, diante da cena muitas vezes estarrecedora, envolvendo animais e maus-tratos, a autoridade policial que estava conosco não entendia que aquela cena revelava, de fato, o crime de maus-tratos aos animais. Então, para que a autoridade policial, a autoridade ambiental, enfim, aquelas autoridades que têm que reconhecer o crime para que se dê andamento em uma ação posterior, em uma denúncia e ação posterior, nós agora temos no nosso código o que vem a ser maus-tratos em quase 50 incisos e, assim, a autoridade que estiver presente ou que for avaliar os autos do processo, basta verificar se aquela cena, se aquele episódio relatado e filmado e fotografado, porque essas são as provas de um crime ambiental animalista, digamos assim. Então, se aquela cena se amolda, se subsume a uma das situações trazidas por nosso Código, no parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 11.140 de 2018. E o que são maus-tratos à luz de nosso Código? Bom, maltratar animal é deixá-lo em um ambiente anti-higiênico, é não dar comida para esse animal, é não deixá-lo ao abrigo do sol e da chuva, é não respeitar o seu comportamento natural, envenenar animal, também espancar ou cortar ou mutilar os animais, observadas, claro, as regras da Lei Arouca, dentre outras que permitem que isso aconteça. Bom, o que é maltratar animal? É praticar sexo com animal. Então, a zoofilia é entendida aqui, segundo o conceito de maus-tratos, como sendo um maltrato a animal. E maltratar animal se consubstancia também no ato de exigir trabalho além de suas forças, exigir trabalho de animais que estejam prenhes, enfim, uma série de situações que revelam maus-tratos aqui na Paraíba. E o parágrafo 3º desse artigo 7º estabelece uma determinação assim bem vanguardista também, bem interessante e protetivo animalista, que diz o seguinte, que a autoridade ou gestor público ou gestor privado que não tomar as medidas para que os animais não sejam abandonados em seus recintos,
eles estarão maltratando, estarão se enquadrando no conceito de maus-tratos. Então, se o gestor público, por exemplo, na Universidade Federal da Paraíba, que tem quase 500 gatos abandonados, que tem quase 30 cães abandonados, só no campus 1, que é o que fica em João Pessoa. Se o gestor público da universidade não cuida, não toma nenhuma medida para que os animais não sejam abandonados em seu interior, ele pratica maus-tratos. Então, essa é uma determinação assim que visa de fato, fazer com que esses gestores públicos e privados tomem as medidas cabíveis para que os maus-tratos aos animais não se evidenciem, ao menos por intermédio de abandono, já que abandonar animal, segundo um dos conceitos localizados no parágrafo 2º do artigo 7º de nosso Código, é realmente maltratar animal. Caminhando um pouco mais em nosso Código, nós temos várias determinações alusivas à proteção animal no seguinte sentido. A objeção de consciência aqui no estado da Paraíba é possível. Então, aquele aluno de medicina humana, aquele aluno de medicina animal, de psicologia, de biologia ou de qualquer outro curso que utiliza animais em experimentos ou em aulas, enfim, que não quiserem, se o aluno ou a aluna não quiser participar dessas aulas, elas ou eles poderão objetar, poderão fazer um requerimento simples ao diretor da escola ou da universidade e dizer, ou ao seu professor imediato, né, e dizer que não quer participar. Então, cumprindo ou fazendo valer um direito seu que está também em nosso Código. E se a universidade ou a escola não estabelecer uma atividade alternativa àquela que o aluno pede para que seja substituída, será imputada uma multa altíssima por cada requerimento de cada aluno que assim se comportar. Nós temos também a proibição de empresas de cão de guarda. Então, nós vendo assim, andando, principalmente aqui em João Pessoa, que tem vários prédios em construção e que nos finais de semana os animais ficam como sendo os guardas daquelas construções em feriados prolongados, como o feriado de Carnaval, feriado de Semana Santa, enfim, e também no tempo agora dessa pandemia, nós percebemos que alguns prédios ou alguns galpões deixam cães como guardas. E percebemos também que esses animais latem de dia e de noite o tempo inteiro. Isso quer dizer que eles estão sob intensos maus-tratos. Então, o nosso código proíbe essas empresas, a existência jurídica dessas empresas que locam, que alugam animais para serem cães guarda. Imagina, alugar um ser vivo para que cuide de um estabelecimento que está vazio, sem ninguém. Aí, claro, que gera sofrimento, como a gente tem visto. Portanto, aqui na Paraíba, a empresa que assim se comportar, aliás, não é possível mais empresa, porque o Código também estabeleceu uma vacatio legis para que as empresas que existissem fossem extintas, mas as que existem, porventura ainda existirem, podem ser passíveis de multas altíssimas por nosso Código. Também o nosso Código proíbe animais em circo, o nosso Código traz também penalidades bem assim protetivas aos animais, como, por exemplo, quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que atentarem contra as determinações do Código, elas responderão com as seguintes penas. Primeiro, se maltratou o animal e o animal ficou penalizado física ou psicologicamente, e alguém levar esse animal, né, o socorrista desse animal,
despender dinheiro, porque o levou para clínicas e mesmo teve tratamentos psicológicos, ou submeteu o animal a tratamentos psicológicos e gastou, esses valores serão pagos por aquele que maltratou o animal. Além dessa pessoa que maltratou o animal ter que financiar o tratamento, tanto de natureza física quanto de natureza psicológica ou mesmo psíquica do animal, ela responderá com multa de até R$10.000 por animal maltratado. Então, a penalização ela é individualizada. Então, se se alguém maltrata um animal, ele pagará até R$10.000. Se ele maltratar 50 animais, então ele pagará 50 vezes R$10.000. Enfim, a imputação da penalidade pecuniária ela é individualizada. Além disso, aquela pessoa que maltrata fica proibida de criar animais por pelo menos 10 anos. Ela sequer pode oferecer lar temporário. Isso vem expresso em nosso Código Paraibano. Além dessas todas penalidades, se tratar de um estabelecimento comercial, ele poderá perder a licença, o alvará de funcionamento, tal como expresso na Lei 11.140 de 2018. Uma outra determinação diz respeito ao seguinte fato. Imaginemos que nós cheguemos em um local para averiguação de uma denúncia de maus-tratos a um animal e lá nós demos de cara com 10 animais, mas submetido a maus-tratos estava somente um deles. Claro, o Código diz que esse animal deve ser retirado da tutoria dessa pessoa imediatamente, deve ser levado a um abrigo custeado pelo próprio Estado paraibano, e aí o processo que porventura for deflagrado se prolongará no Poder Judiciário, primeiramente na delegacia, com a abertura do inquérito, depois a remessa para a promotoria e o promotor certamente, diante dos fatos, denunciará e assim será instaurada a ação criminal. Mas, independentemente disso, de todo esse procedimento, de imediato, a autoridade já deve recolher esse animal que estava sob maus-tratos e deixá-lo temporariamente até que a Justiça decida sobre a guarda dele, mas o Código diz que não é para deixar mais para deixar sob a guarda dessa pessoa, nem antes nem depois, enfim, mas o nosso Código diz que, além da retirada desse animal que estava sob maus-tratos, os outros 9 que potencialmente poderiam ser também submetidos a maus-tratos devem ser imediatamente retirados. Então, se alguém digamos, um canil, que tem 30 animais e 5 foram detectados que estavam sob maus-tratos, todos os 30 serão recolhidos. Todos os 30 deverão sair dali, porque os demais 25, para além dos 5 que foram detectados maus-tratos, estão ou podem potencialmente ser maltratados. Então, o nosso código, em linhas gerais, desenha-se assim, numa linha protetiva animalista, que traz realmente aportes jurídicos contundentes de natureza pecuniária, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, aqui no estado da Paraíba. Então, esse é o nosso código, a Lei 11.140, de 8 de junho de 2018, que está no site da Assembleia Legislativa, e nós, aqui, enquanto lutadores por uma vida mais digna dos animais, nós nos pomos à disposição. Eu sou professor também da disciplina Direito Animal na UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Nós temos o Instagram do NEJA, do Núcleo de Justiça Animal, que eu estou na coordenação e por intermédio do qual, NEJA, nós prestamos assistência jurídica integral e gratuita aos animais paraibanos. E o nosso Instagram é NEJA UFPB. Então, tudo juntinho, NEJA, N-E-J-A, UFPB.
E também eu tenho o meu Instagram, que é Francisco Direito Animal. Então você também pode entrar em contato, quer pelo direct do Neja UFPB, quer pelo direct do meu Instagram, para que nós troquemos algumas ideias sobre o direito animal. Fico à disposição. Até mais.